Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo título é o Reino de Deus, baseado no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 ao 30. A parábola do joio e do trigo, ela salienta o fato de que há uma semeadura de má semente paralela à boa semente. Isto é, uma vez semeada uma boa semente, foi semeado junto a essa semente, uma semente paralela. Nós sabemos que as boas sementes são os fiéis do reino de Deus, descrito nessa parábola, e é representado pelo trigo, ou seja, cristãos fiéis, salvos, santos, cheios de amor, a marca registrada do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, purificados pelo seu sangue, através da lavagem regeneradora do Espírito Santo. Para estes estão reservados a grande colheita da vinda de Cristo Jesus a essa terra. O Evangelho e os cristãos verdadeiros é plantado em todo o mundo, e eles não se perderão, mas serão recolhidos no celeiro do Senhor, pois fazem parte da lavoura de Deus. É verdade que o joio representa nessa parábola os filhos da perdição, filhos do maligno, coisa ruim que surge entre a boa semente para corrompê-la. O encardido, ele semeia os seus seguidores junto com o povo de Deus para para se contraporem a eles, contraporem a verdade divina e tentar desviar os verdadeiros filhos de Deus do seu caminho, que é a salvação eterna. Todos nós sabemos que no meio da igreja, essa igreja visível que está na terra, entre os filhos de Deus, existem pessoas que se parecem muito com os cristãos fiéis, pois entre os homens não há diferença. A diferença é externa e também interna. A diferença externa todo mundo pode ver, tamanho, altura, cor, enfim, uma série de diferenças que denotam umas pessoas a outras. Mas essa diferença não faz parte ou diferencia o homem bom do homem mau, porque a grande diferença está internamente no coração da pessoa. Portanto, embora haja pessoas umas diferentes da outra, o que contrapõe uma da outra é o seu interior. E essas a gente não pode enxergar. O mal não tem uma marca na testa, nem o bom tem marca na testa. Mas, infelizmente, esses maus cristãos, essas más pessoas, chegam a ocupar lugares de posição dentro dos ministérios. E muitas vezes elas passam despercebidas, pois são semelhantes aos verdadeiros cristãos.
A principal obra dos filhos da perdição é promover a iniquidade, as falsas doutrinas, tentando dividir o corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Apresentam-se como verdadeiros cristãos, porém, na realidade, são os falsos mestres que a Bíblia nos revela. O cristão deve estar em constante oração e pedir a ajuda de Deus para ter sempre as características da boa semente. E não apenas de crentes nominais, mas serem servos de verdade. Uma semente sem mistura, de qualidade superior, uma massa especial, iguais àquelas com que é formado o pão vivo que desceu do céu. Nós falamos no início a parábola do joio e do trigo. O Senhor Jesus esclarece, ou seja, deixa muito claro o que é o campo. O campo representa o mundo, esse mundo em que nós vivemos. E todos nós sabemos a quem pertence esse mundo. Esse mundo pertence ao seu verdadeiro construtor. Está escrito no Salmo 24, versículo 1, que Deus é o Senhor do campo e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam. Então, tudo que foi feito por Deus. Tudo que existe no mundo foi feito por Deus. Então, nós pertencemos ao mundo. Mas sabemos também que a seara é grande. Isso quer dizer, existe muita gente perdida, muita gente que está fora do lugar, que nesse mundo atual, com mais de 7 milhões de pessoas, apenas 1/4 delas são denominados cristãos. E assim mesmo, dentro desse 1/4, estão incluídos todas as religiões ditas cristãs. É verdade que muitas dessas religiões são verdadeiras, mas outras são seitas que se apropriaram indevidamente do nome de Cristo Jesus. Os ceifeiros são poucos. Existem mais pregadores do islamismo do que missionários cristãos. O Brasil há mais terreiro de umbandas do que templos evangélicos. Há mais terreiros de umbanda, de candomblé, do que igrejas cristãs. Caro irmão, é nesse ambiente que nós vivemos. É nesse ambiente que os salvos e os perdidos estão misturados. A semente ruim, ela foi disseminada pelo nosso inimigo no nosso meio. Mas é nossa missão conviver com ela, crescendo junto. E os verdadeiros cristãos estando misturados
aos filhos da perdição, que muitas vezes estão disfarçados de cristãos. O senhor da vinha, quando foi argumentado pelos seus funcionários, pelos seus empregados, se eles podiam tirar o joio do meio do trigo, ele foi claro que não deveria tirar. Porque quando você tira o joio do meio do trigo, muitas vezes você tira também o trigo junto. Então, o Senhor da vinha, que é Cristo Jesus, ele nos declara claramente que nós devemos conviver nesse meio, mas conviver sem nos misturarmos, sem nos fazer com que nada possa nos tirar do nosso caminho, nos tirar do nosso alvo. E, ao mesmo tempo, ao conviver nesse meio, nós precisamos tentar salvar aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão perdidos. Eu sei que muitas vezes a gente quer arrancar fora aqueles que não são cristãos, mas essa não é a nossa missão. A nossa missão é falar de Cristo Jesus para eles, quer aceitem ou não, foi falado. Eles não poderão ser ditos que não conhecem a palavra, porque já ouviram falar de Cristo Jesus, já ouviram falar da verdade. Então não adianta a gente querer tirar a erva daninha do meio do trigo. Nós não podemos tentar tirar a força, exterminar os maus desse mundo, pois corremos o risco de fazer com que cristãos verdadeiros venham a segui-los. Você tirar o A, porque é um mau cristão, mas o B, que é um bom cristão, amigo, parente do A, também pode ser eliminado. E se a seguirem, vão se perder. Eu creio que todos nós gostaríamos de ver a mão de Deus descarregar sem piedade sobre os ímpios a sua ira. Tanto naqueles que estão dentro da igreja, quanto aqueles que estão fora da igreja. O exemplo de Jonas é um exemplo que a gente pode analisar e aprender. Jonas preferia a morte do que falar para as pessoas, inimigos da igreja, inimigos do seu povo, sobre a piedade e a misericórdia de Deus. Quando ele foi mandado para Nínive para falar de Deus, falar da piedade de Deus, ele tentou fugir. Nós não somos diferentes de Jonas. Muitos de nós queremos arrancar do nosso meio pessoas que julgamos ser ímpios. Isso denota o zelo que nós temos pelo reino de Deus. Quando nós tentamos adotar tais medidas, porém são medidas radicais. E quando pensamos dessa maneira, não atentamos para as consequências que podem acontecer.
Eu digo sem medo de errar que Cristo também não quer o joio no meio do trigo. Ele não quer. Ele está consciente dos prejuízos que podem causar uma colheita precipitada. Então ele nos ensina que nós não devemos prejudicar a boa safra, porque o joio está enraizado com o trigo, e arrancá-lo prematuramente prejudicaria todo o cereal. Por isso, irmãos, nós devemos estar atentos, vigiando constantemente, para não cairmos nas ciladas que o inimigo infiltra em nossas áreas, nas nossas obras, para que a obra de Deus, através desses indivíduos, sejam feitas. Nós não podemos cair na cilada do inimigo. Ele tem infiltrado no nosso meio essas pessoas. E através desses indivíduos e as coisas que eles fazem, que parecem ser verdadeiras, que Deus também quer nos ensinar. Quer nos mostrar a diferença entre o bem e o mal. A ceifa é o final dos tempos, quando os anjos, no papel de ceifeiros, colherão o joio. Isto é, tudo que causa escândalo, tudo que comete iniquidade, será lançado na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lembre-se sempre, Deus não tem pressa. Os ímpios no juízo final comparecerão perante ele, perante o trono, para serem julgados. E com toda certeza vão receber o castigo que merecem. Amém.